Esse inquérito das joias foi um dos mais complexos, porque ele, de fato, ele reverberou fora do Brasil, ele teve um desdobramento muito importante nos Estados Unidos, né? Porque foi puxando o fio da meada que os investigadores descobriram que joias foram vendidas, negociadas e depois até recompradas lá para devolver para o acervo presidencial. Então, é um inquérito bem complexo que ele resultou em quebra de sigilo bancário e fiscal no Brasil e fora do Brasil. Contas bancárias nos Estados Unidos foram devassadas com autorização do Departamento de Justiça americano. Diligências foram feitas pelo FBI, a Polícia Federal Americana, em solo americano, com equipe da Polícia Federal brasileira acompanhando. Então, um inquérito que ele levou mais de 6 meses, né? Praticamente um ano aí para ser concluído, a partir de muito cruzamento de informação, né? Com a delação do Mauro Cid e, a partir da delação, um cruzamento grande de informação em cima de apreensões de celulares, de computadores, em busca aí, de juntar e de formar todo esse quebra-cabeça. Devolução de joia para o acervo presidencial e agora uma questão que envolve suspeita de lavagem de dinheiro, de organização criminosa, de apropriação indevida de bem público. Tudo isso está no relatório final da PF. Natuza, e os indiciados já estão se manifestando? Eu conversei agora há pouco com o doutor Paulo Cunha Bueno, que é advogado do ex-presidente Bolsonaro. Ele me disse o seguinte: Natuza, eu não tive acesso ainda ao relatório, ao conteúdo, e eu só posso me pronunciar depois que eu tiver conhecimento do caso todo que está sendo relatado para o Supremo Tribunal Federal. Mas tão logo o advogado de Bolsonaro coloque vista no processo, ele vai se pronunciar. O ex-assessor de Bolsonaro e atual advogado Fábio Van Garten reagiu nas redes sociais. Ele disse assim, eu vou ler na íntegra: o meu indiciamento pela Polícia Federal se baseia na seguinte afronta legal. Advogado, fui indiciado porque no exercício de minhas prerrogativas defendi um cliente, sendo que em toda a investigação não há qualquer prova contra mim. Sendo específico, fui indiciado pela razão bizarra de ter cumprido a lei. Explico. Minha orientação advocatícia foi a de que os presentes recebidos pelo ex-presidente da República fossem imediatamente retornados à posse do Tribunal de Contas da União, em defesa de qualquer dúvida sobre questionamentos em relação ao interesse público. E conselho jurídico não é crime. Minha sugestão foi acolhida e os presentes entregues imediatamente e integralmente recolhidos ao TCU. Aí ele segue, diz que está cabalmente comprovado, inclusive pela própria PF, que ele tomou conhecimento do fato após ser noticiado pela imprensa, e ele diz que agiu com integridade profissional. Fui indiciado, como está provado, por cumprir a lei. E ele segue dizendo que vai continuar o trabalho dele advocatício, vai recorrer à OAB para garantir o seu direito constitucional de trabalhar sem intimidações e sem sofrer lawfare de natureza política, que é uma espécie de perseguição. Também recorrerei a todas as instâncias da Justiça para conter o abuso de poder e essa atitude arbitrária de um integrante da PF que não pode ser confundido com a corporação como um todo. Ele segue, a nota é longa, mas eu vou resumir aqui o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que quando ele toma conhecimento que houve um pedido do Tribunal de Contas para que Bolsonaro devolvesse os kits de joias, que ele entra no circuito para que isso fosse devolvido. O que a PF diz? Que quando o TCU pediu as joias de volta, que teria havido uma operação de busca e recuperação dos kits de joias para que não se ficasse sabendo da tentativa de venda desses produtos, dessas joias. Então há duas versões conflitantes, uma do Weingarten e outra da própria investigação. Então, é por essa razão que o Weingarten acaba sendo enquadrado, por essa visão da PF, que o Weingarten acaba sendo enquadrado em lavagem de dinheiro por supostamente tentar ocultar aquele passeio, aquele trânsito do bem. Lembrando que uma das pessoas que vai aos Estados Unidos para buscar um relógio, recuperar um relógio, foi o Frederic Wassef, também que se intitula advogado de Bolsonaro, e ao que consta, e a gente deu essa apuração aqui na época, ele teria ido aos Estados Unidos, ao que consta no relatório da Polícia Federal, tá? Num relatório
prévio da Polícia Federal sobre o caso das joias. Ele teria ido e comprado o... Recomprado, né? Recomprado o Rolex por um valor mais alto que supostamente teria sido vendido. E recomprou, segundo a investigação, em dinheiro. Então, segundo a investigação, ele próprio teria vendido e depois, quando vem esse pedido para, olha, devolvam tudo, né, que o TCU pediu para devolver tudo para o governo federal, para o acervo presidencial, segundo a PF, ele foi lá no lugar onde o relógio foi vendido para recomprar o relógio em grana viva. Acho que, salvo engano, uns 60, 70 mil reais é o que foi pago pelo relógio. E aí o relógio foi devolvido à Caixa Econômica Federal, lembra? Isso, foi depositado lá, não é? Isso, é. Exatamente, acho que Isso é o que diz, né, obviamente, aí a investigação. Camarote. Voltando na explicação do Weingarten, é o seguinte, ele sabia que essas joias já tinham sido vendidas, ele sabia dessa operação de reaquisição das joias, 2, ele deu aval como advogado para a recompra dessas joias, essa operação de trazer do exterior essas joias, então ele tem que esclarecer essas questões. Porque agora ele está sendo indiciado. Mais do que dizer que estava como advogado, tudo, tem que saber dessas questões, desse tripé, é fundamental. Sabia que estava lá, que tinha sido vendido? O Weingarten pode responder. Sabia dessa operação? Concordou, discordou? Né? Tem notícias aí de bastidor que ele achou demais ter mandado o ASEF. Mas aí ele tem que vir a público falar, foi isso, tal, mas eu tinha ciência de tudo, eu não tinha ciência de nada, estou sendo vítima, mas tem que explicar. Porque a essa altura do campeonato, essa investigação já avançou muito. Então você tem, por exemplo, o celular do ASEF, que até atrasou um pouquinho, porque você tem o celular do ASEF, dizem que é uma verdadeira delação premiada desse caso das joias. Então, é preciso esclarecer, mas toda operação, independentemente do grau de participação, se participou ou não Weingarten, para devolver essas joias ao Tribunal de Contas da União, mas é isso que vocês estão colocando, essa coisa de mandar um advogado, o ASEF, ir lá no exterior, ir atrás desses lugares, para recomprar, e recomprar até por um valor maior. Olha o que aconteceu, né? E ainda teve ainda um questionamento ao TCU que deu tempo para, de fato, essas joias chegarem de volta. A defesa disse, não, tinha que, de fato, fazer esse questionamento, que é para saber onde é que ia entregar tudo, mas foi exatamente o prazo que foi dado para conseguir o prazo para, de fato, essa operação de trazer as joias. E ninguém, em nenhum momento, que eu acho mais grave de tudo, quando entrega ao TCU, através do depósito, ninguém explicou que tinha sido vendido, comprado, isso a investigação mostrou depois. Era como se nada tivesse acontecido, como essas joias nunca tivessem saído do Brasil. Assim, é tudo muito grave, porque aí você tem não só a questão da operação, mas tem uma questão ética por trás disso, né? E a questão ética sempre é o ex-presidente, é o mandatário, que devia ter falado, não, autorizei, mandei, mas já estão vendidas essas joias. Isso nada foi informado ao país quando o escândalo já tinha estourado. Do ponto de vista da investigação, né, Camarote, segundo a direção da PF, esse é um inquérito que tem talvez o maior número, né, digamos assim, de provas, de indícios de crimes, né, do ponto de vista probatório, é um inquérito extremamente consistente para quem está na investigação. Tanto é que foi nesse inquérito que se descobriu o suposto envolvimento do general Cid, o pai do Mauro Cid, e a partir dessa descoberta que o Mauro Cid também aceita fazer uma delação, enfim, contar tudo o que ele sabia em relação a esses supostos crimes aí, até por conta de toda a pressão que passou a existir em cima da própria família dele. Então, é uma investigação que ela veio aos poucos e veio trazendo muitos elementos novos do ponto de vista
de provas diretas e indiretas.